O assunto do vídeo de hoje é Chlamydia trachomatis. Olá, vocês estão no canal Urologia e Saúde, Dr. Ângelo Contar, urologista. O tema de hoje é um tema bastante importante, meio complementando o vídeo anterior sobre HPV. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo anterior sobre HPV, é um vírus que gera uma verruga na região genital que pode desenvolver câncer, tanto de pele, tanto de colo de útero e, em alguns casos, suspeitos de câncer de bexiga. Bem interessante. Eu sugiro que vocês vejam esse vídeo antes de assistir esse vídeo de agora, que é sobre uma bactéria. O vídeo anterior era sobre um vírus de contaminação sexual. E agora nós vamos falar de uma bactéria de contaminação durante o intercurso sexual. Chlamydia trachomatis é uma bactéria, pode ser adquirida durante uma relação sexual. Ela é responsável por 80% das contaminações sexuais em estatísticas americanas aí, eu estive revisando recentemente. Estima-se que cerca de 80% das pessoas que têm vida sexual ativa podem estar contaminadas pela Chlamydia trachomatis. É uma bactéria que, em tese, até não traz tanta complicação, principalmente para o homem. Para a mulher, ela pode se colocar dentro da região genital interna durante muitos anos sem gerar nenhuma manifestação clínica. Isso é bom por um lado, o fato de não ter nenhuma manifestação clínica, péssimo por outro. Essa mulher pode ter mais de um parceiro e essa contaminação vai existindo, já que ela nem sabe que está contaminada. E mesmo o homem acaba tendo um pouquinho mais de sintoma e ele vai procurar ajuda. E aí a gente acaba fazendo o diagnóstico. Ele pode ter um desconforto na uretra muito leve, muitos dos pacientes não se preocupam em procurar ajuda, e também, se tiverem mais de uma parceira, vão contaminando essas outras parceiras. Então esse já é um probleminha da clamídia. Ela traz uma pouca ou menor manifestação clínica, tanto para homens quanto para mulheres, menos para mulheres, por incrível que pareça, quase não tem manifestação clínica nas mulheres. A grande complicação da clamídia, a despeito dela não trazer tanto incômodo, é se ela migra da região vaginal, de fundo de colo de útero, para dentro do útero e eventualmente vai até os ovários, nós podemos ter uma doença bastante grave, que chama doença inflamatória pélvica. Pode até se confundir com apendicite e levar a diagnósticos errados. Aí uma doença um pouco mais agressiva, demandando até cirurgia e internamentos prolongados para tratamento. Então, o fato dela ter pouca manifestação clínica leva a essa alta incidência. Vamos fazer um exemplo contrário. A gonorreia. Gonorreia, habitualmente, é uma doença de contaminação quase sempre sexual, que gera muita manifestação clínica. Ou seja, o paciente tem sofrimento, tem dor, tem eliminação de secreção em grande quantidade, ele vai procurar ajuda. A clamídia não é bem assim. A clamídia se manifesta muito pouco ou até nada. Isso gera esse problema dos pacientes quase assintomáticos, tendo outros contatos e proliferando ou aumentando a contaminação da população. Por isso que hoje nós temos uma incidência altíssima da clamídia na população sexualmente ativa. Fora a questão da dificuldade de diagnóstico por manifestação clínica, é uma maneira de fazer diagnóstico, nós temos um segundo problema em relação à clamídia. O diagnóstico laboratorial é um pouco trabalhoso, não é muito seguro. Nós temos 2 exames de sangue, com uma margem de falha bastante alta. Nós temos o exame da secreção, que poderá ocorrer, nem sempre, como eu falei, não tem quase manifestação clínica, então a secreção de uretra é muito pequena. E um terceiro exame, que é um exame de várias doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, que são feitas na urina, com uma margem de erro relativamente alta também. Então vamos lá, vamos dar uma passada rapidinho.
Então, se esse paciente vem se queixando de alguma desconforto uretral, principalmente homens, a gente submete eles aos exames de sangue, os exames de imunoglobulinas, imunoglobulina G e imunoglobulina M, que tenta determinar se é uma infecção recente ou mais antiga. Nós temos esses exames de imunoglobulina podem ser feitos na própria secreção, quando tem. Essa é outra dificuldade. E um terceiro exame é um exame de urina. A urina, ao passar pela uretra do paciente, acaba levando essas bactérias e é feito um exame chamado de PCR, um exame bastante sofisticado que pode determinar a presença da clamídia. Mas volto a repetir, o quadro clínico às vezes é mais importante, a despeito de ser fraco, do que os exames. Não raro, nós desconfiamos que um paciente tem uma contaminação por clamídia e, no entanto, todos os exames, seja de sangue, de secreção ou de urina, estão negativos. E partimos para o tratamento clínico, que é com antibióticos, eu já vou falar para vocês, e não raro esses pacientes voltam com melhora dos sintomas, ou seja, os exames pouco ajudaram. Então esse é um problema em relação à clamídia, essa falta de sintomas. Após feito o diagnóstico, seja um diagnóstico pelo médico, um diagnóstico clínico ou pelos exames de laboratório, a gente procede o tratamento com um antibiótico chamado azitromicina, defendido pela Organização Mundial de Saúde. Já estamos tendo problemas com a azitromicina no tratamento para clamídia. Temos que optar recentemente pela doxiciclina. Estamos tendo insucesso com a azitromicina frequentemente. Doxiciclina é um antibiótico mais antigo, mas com uma taxa de efeitos colaterais alta para o trato gastrointestinal e, no entanto, ele é mais seguro em relação à cura da clamídia. Então, repassando, a clamídia passa a ser, por essas características de dificuldade de manifestação clínica, dificuldade de diagnóstico e dificuldade de tratamento, a clamídia passa a ser até um problema de saúde pública, né? As pessoas não sentem, podem ter contatos sexuais com mais de um parceiro e isso vai disseminando essa bactéria sem, no entanto, se fazer o diagnóstico. Isso vai numa progressão rápida, aumentando na população. Como lhes falei, estatística americana chega a assustar. Chega a falar em 80%, uma delas. Tem uma certa variação entre dados estatísticos, mas uma delas assustou. 80% da população sexualmente ativa com contaminação com clamídia. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Complementar em relação ao vídeo de HPV, que é um vírus. O vídeo de hoje é sobre uma bactéria, mas se vocês verem os dois vídeos, vocês vão perceber uma certa similaridade nas dificuldades que nós médicos, aí, os urologistas, temos, e os infectologistas também, têm em relação ao diagnóstico dessas duas doenças, o seu tratamento e prevenção também. Sejam sempre bem-vindos, vocês estão no canal Urologia e Saúde, e até mais!